Por que não vai aquele do treino? O Remy. Pergunta pro Binão. Binão falou. Você tem. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Ângelo Bartolomeu. Presente. Antônio Donizete Barbosa. Antônio Vidal da Silva. Presente. Aristeu de Campos Silva. Presente. Arnaldo Batista. Claudemir presente. Dr. José Maria Modesto. José Roberto Giroto. Luiz José Bassoli. Presente. Marcelo José Simonetti Volpe. Miriam Ponzio. Presente. Oswaldo Peretti Neto. Valmir Carrino Marciano. Presente. Havendo número legal em plenário, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Eu vou ler um versículo da Bíblia, Apocalipse. Vitória de Cristo sobre as feras. Vi ainda o céu aberto. Eis que aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. E é com justiça que ele julga e guerreia. Convido Rafael Miranda Oliveira para a tribuna livre. Rafael Miranda de Oliveira. Seja bem-vindo, Rafael. O senhor tem 10 minutos. Boa noite a todos. Inicialmente, presidente, eu queria agradecer aqui a casa em relação ainda ao seminário que realizamos aqui em relação às deficiências, tá? Foi um sucesso, tivemos a casa cheia e agradeço o apoio da casa em relação a isso, tá? Muito obrigado. Boa noite a todos. Vou abordar aqui um tema que é bem complexo, particularmente não gosto de me ater a discurso preparado, o que nos dá um certo delineamento, ou seja, nos priva de uma continuidade da ideia. Porém, devido ao escasso tempo, ao ínfimo tempo para a abordagem do assunto, vai ser necessário. Boa noite a todos presentes, ao senhor presidente desta casa, através do qual cumprimento os demais membros do Legislativo. Cumprimento ao amigo e guarda municipal do município de Monte Alto, Antônio Mauro Miranda, que prestigia a minha explanação, representando todos os guardas municipais. Agradeço a presença dos policiais e companheiros de profissão, Cabo Mário e Cabo Chagas, as conselheiras tutelares, Tânia, Sônia, Daniela Maria, presidente do Conselho Tutelar, que realizam um excelente trabalho em nosso município. Com grande satisfação que faço uso dessa tribuna no intuito de obliterar, suprimir de forma peremptória alguns assuntos que de forma breve, sumária, sintética, devido ao escasso tempo, utilizando-me de um vernáculo humílico, porém o mais correto possível, pretendo abordar. Explanarei nesta noite como cidadão, policial, militar e professor. Pois bem, senhores, é sabido que o discurso não é neutro, ou seja, ele representa interesses explícitos e implícitos. Porém, a minha dialética atém-se apenas nos fatores profissionais e como estudioso em educação iniciante, imaturo na área acadêmica, não estando eivado do mínimo sequer de ideologias partidárias, haja vista eu não ser filiado a nenhum partido político. Trajo esta farda, que muito me orgulho, porém a opinião é unicamente exclusiva à minha pessoa, não refletindo a opinião da instituição, mesmo pelo qual não possuo poder para tal. Gostaria de elencar o assunto a ser abordado. O discurso infeliz por parte de um representante da Secretaria dos Direitos Humanos, no qual fez referência à figura de uma criança utilizando uma farda da Polícia Militar como uma imagem vexatória, uma imagem vergonhosa. Meus caros,
Em concurso, é irrefragável que a sociedade encontra-se em evolução. Porém, uma transformação social questionável no ponto de vista salutar. Transformações essas que se refletem na família, nas escolas e agora no tangente às forças policiais, que representam as autoridades constituídas. A inversão de valores de modo a gerar uma ressignificação do papel social. Acredito que para a maioria esmagadora da sociedade, esse processo é visto apenas como uma mudança natural, ou seja, um mero fenômeno. Porém, atrás de um fenômeno, há sempre um fundamento, ou seja, uma base originária que de forma subjetiva possui interesses, os quais abordarei em meu discurso. Creio que está com um problema o microfone. Vamos tentar prosseguir então. Vamos aos fatos, senhores. Obrigado. Vamos aos fatos. Ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo aos 19 anos de idade, em um concurso disputado, no qual 72 mil candidatos disputavam 2.400 vagas em todo o Estado. Um processo seletivo dos mais rígidos, no intuito de selecionar os indivíduos que possuam as condições morais necessárias para trajar esta farda cinza bandeirante. Algumas fases são prova escrita, prova física, exame médico, toxicológico, psicológico, investigação social, que realiza uma busca na vida pregressa do indivíduo, chegando ao ponto desse processo verificar até então as tidas simples anotações do denominado livro preto da escola, que poderá ser decisivo para o seu ingresso ou não na instituição, ou seja, é bem seletivo. Além de outras pesquisas que fazem parte do processo de avaliação. E com muito orgulho completarei 10 anos dessa instituição neste mês. Senhores, o que é a farda? A farda representa valores necessários a uma nação forte e consistente. São alguns deles: a ordem, a moral, o respeito, a honestidade, a disciplina e entre outros. Assim é o mesmo com os uniformes da Polícia Civil e dos guardas municipais. Os itens elencados acima são fundamentais para a vida em sociedade. Posso exemplificar nesse dado momento, pois enquanto aqui explano, os senhores estão me ouvindo atentamente, dispensando a mim a vossa atenção. Nesses simples acontecimentos temos a ordem do discurso, a disposição das mesas dos senhores, temos o respeito, onde todos me ouvem e nenhum dos senhores me interferem, permitindo que eu conclua meu raciocínio, e o respeito com minha pessoa atrelado aos demais itens elencados. Na farda da Polícia Militar, senhores, estão impregnadas marcas inapagáveis da nossa história. Marcas essas estampadas com o sangue de muitos policiais, que sucumbiram ao salvar a vidas de pessoas as quais nem conheciam, e assim é até hoje. O mesmo ocorre com os uniformes da Polícia Civil e os guardas civis municipais. O indivíduo que a traja é a figura do Estado em meio a uma sociedade, muitas vezes sendo o único braço do poder público ao chegar em muitos locais, principalmente nas periferias. Por isso, seria despicienda por minha parte não me manifestar a respeito do assunto, em resposta ao excelentíssimo senhor Secretaria dos Direitos Humanos, responsável pelo feliz comentário, em que pontua como vexatória a imagem da criança trajando uma farda. Dessa forma, abordei da seguinte forma como resposta. De acordo com o meu ponto de vista, tenho por conceito que vexatório é vermos uma criança trajando a roupa da Fundação Casa. Pois bem, isso reflete diretamente a dificuldade de seus pais em sua formação como indivíduo social. E, consequentemente, a falha do poder público, através da secretaria a qual o excelentíssimo senhor representa. Pois, através de ínfimas, insuficientes políticas sociais, não houve um amparo necessário à referida família em um momento tão crítico. Por outro lado, vexatório é pararmos em uma via de fluxo veicular e depararmos com uma criança pedindo esmola. Vexatório, meu caro, é a frequência com que verificamos crianças utilizando drogas nas diversas localidades, sejam elas urbanas ou rurais. Crianças com seus corpos ainda em formação, se prostituindo no intuito da obtenção de capital para a satisfação de seus vícios. Quantas crianças trajando farda, sugiro que tranquilize-se, pois estão muito bem cuidadas por seus pais, não passam fome, não usam drogas, não são comercializadas. É axiomático, senhores, que a farda representa diversos valores, como patriotismo, cumprimento às leis, respeito e, o mais importante, o comprometimento com a vida da sociedade. Inclusive com o sacrifício da própria vida, talvez possam ser valores congregados por poucos atualmente. O mais lamentável é que, ao insurgir-se a referida tese, nos emerge a seguinte sugestão, de que todos aqueles que defendem nossa sociedade
devam rever os seus conceitos, pois como implícito em vosso relato, defender uma família de um assalto, resgatar um refém, evitar um estupro, prender um traficante, por exemplo, são atitudes vexatórias e não devem ser ensinadas a uma criança. É sabido, senhores, que cada criança traja-se de acordo com a figura que tem como herói. Fico muito feliz pelo fato de nossa vestimenta ser alvo de desejos de nossas crianças, pois queiram ou não, para elas somos heróis. Se para vossa senhoria, uma criança deva trajar vestes com emblemas de drogas, frases de apologia ao crime, por gentileza, vista vosso filho assim e cuide bem dele, e caso necessário, tenha a certeza que essa criança que hoje traja uma farda, no futuro terá o maior prazer em fazer cumprir as leis, caso necessário for. Senhores, mas o que está por trás de tudo isso? Alguns pensadores descobriram formas para a mudança de uma sociedade, ou seja, para a implantação de um novo modelo social e político, onde abordarei de modo simplório, devido ao escasso tempo, onde podemos citar que a mudança para tal deve ser profunda, ou seja, na estrutura da sociedade, a família, a escola e etc. Deve ser feita das seguintes formas, senhores: através da cultura, como proposta por Antônio Gramsci, pela sexualidade, conforme as feministas, questões como ideologia de gênero, e pelo discurso, como proposto por Jacques Derrida. Para a construção de uma nova sociedade, senhores, deve-se destruir a sua cultura, aquilo que possui como valores, como certo, como errado, de forma que permaneça sem seus pilares de sustentação, emergindo uma dúvida entre o legal e o legal, o certo e o errado, para por conseguinte aplicar-se um novo conjunto de regras de modo tautócrino, refletindo assim os interesses de certos grupos. Exemplo, as músicas atuais, a inversão de valores, a legislação cada vez mais beneficiando os infratores da lei. Podemos citar o ambiente escolar onde essas transformações tiveram seu início. Senhores, mas por que na escola? Foucault destaca a importância e a grande abrangência da escola na formação do indivíduo, pois é nela que passamos a maior parte da nossa vida. Para que haja uma revolução psicológica, ou seja, alteração de valores, conceitos, etc., faz-se necessária uma revolução cultural. E qual é o melhor local para essa ação? Com certeza, senhores, a escola. O sistema educacional brasileiro transformou-se em um faustuoso meio de revolução cultural. Modificar a cultura, deteriorar ou variar os conceitos pré-estabelecidos e valores dos indivíduos mais velhos é algo extremamente difícil, para não dizer impossível. Por tal motivo, a ênfase é alocada em nossas crianças, ou seja, uma matéria-prima a ser trabalhada, uma matéria neutra a ser moldada. A decadência do nível intelectual de nossos alunos deve-se à substituição da formação intelectual pela formação social, sendo essa de acordo com os novos parâmetros a serem estabelecidos, através de alguns novos valores, que muitas das vezes vão contra a mão dos denominados valores familiares, tradicionais, onde nós temos o capital cultural. Gera-se um confronto direto com a família, através de jargões tidos como conservadores, antiquados, fundamentalistas. Tais valores dessas culturas são suprimidos, obliterados, pois, segundo afirma-se, através dessas ideologias, a criança não estará preparada para enfrentar o mundo moderno, bloqueando assim a transmissão dos antigos valores. Assim eis que surge o Estado, que implantará a sua ideologia, fazendo o papel que era por conta da família. Verifiquem, senhores, a interferência do Estado na família, a escola versus família. Conforme afirmada por uma feminista americana, abra-se aspas, os filhos não pertencem aos pais, os filhos pertencem ao Estado, o Estado deve educá-los. Lamentável, né? Desta forma, o Estado aplicará sua pedagogia, seus novos valores, suprimindo assim todas as formas de manifestação cultural, as quais não são de seu interesse. Via tal parâmetro, torna-se possível uma análise crítica no tangente à reformulação do currículo escolar, preconizada e difundida por instituições que interagem de forma global em todo o mundo, como por exemplo a Unesco e a ONU. Sabemos que implicitamente há questões ideológicas que de forma hábil e sorrateira nem sequer passam pelos processos de inculcação, haja vista esse processo possibilitar o questionamento, o que não é favorável, mas sim de forma camuflada, sendo facilmente digerida intelectualmente por nossas crianças. Em Maquiavel, o pedagogo, no capítulo 5º, ele fala o seguinte trecho:
Quanto aos princípios gerais, a lei natural, ao menos em sua índole genérica, não pode em absoluto ser apagada dos corações do homem. Contudo, pode ser abolida em algum caso concreto, quando, por efeito da compulsência ou de outra paixão, a razão se acha impedida de aplicar um princípio geral a um assunto particular. Mas o que se concerne aos preceitos secundários, a lei natural pode ser apagada do coração do homem, seja por persuasões perversas, da mesma forma como também ocorrem erros nas conclusões necessárias de ordem especulativa, ou seja, por costumes depravados ou hábitos corrompidos. Podemos citar como primeiro passo para tal, senhores, a exclusão da educação moral e cívica do currículo escolar, que apresentava como objetivos o fortalecimento da unidade nacional, a solidariedade, a lapidação do caráter, tendo como base a moral, a família, a sociedade, despertando e aprimorando valores éticos e morais, visando a constituição de um cidadão apto para as ações cívicas, atreladas ao patriotismo, refletindo assim em uma sociedade em busca do bem comum. Algumas afirmações atribuem a proscrição da citada disciplina devido à sua representação com o período militar, sob a alegação de que tal conduta foi a mais salutar para preterir, se assim podemos dizer, o citado período. Nesse mesmo aspecto, senhores, a extinção da disciplina moral e cívica como disciplina nas instituições educacionais foi uma manobra muito bem aplicada por esses grupos. Como uma das primeiras ações para esse processo de reformulação dos valores sociais, atrelado ao fator político, de que as pessoas que representam e congregam de tais valores não possam assumir o poder, pois em uma sociedade em que os referidos itens, ou seja, os valores foram extirpados, as chances para que esses indivíduos assumam o poder são as mínimas possíveis, são as mais ínfimas, de forma a gerar o predomínio político de certos grupos. Senhores, exemplos disso: reeleições contínuas de determinados representantes de dada ideologia política, cenário atual. Atrelado a esses fatores, verificamos a perda da autoridade do professor, que encontra-se preso a cartilhas previamente elaboradas, que são inseridas determinando o que será abordado, e muitos deles vítimas de agressões, muitas das vezes até mortos em sala de aula. O professor perdeu sua autoridade, pois ao longo do tempo vem sendo desconstruída, seja pela desvalorização profissional, citando ínfimos e insalubres salários, seja pela sua independência como educador, onde deve ater-se a cartilhas previamente constituídas, que em sua maior parte não refletem o cotidiano social de uma determinada área educacional, pois seguem uma matriz generalista. Conforme elencado acima, senhores, a família é a primeira base da criança de autoridade. A autoridade é vista pela criança através da família, através das figuras do pai e da mãe. E por isso vive um processo de desconstrução. O desrespeito em relação à família se produz na rede simbólica de sustentação das demais autoridades da sociedade: professor, o diretor da escola, o reitor da faculdade, prefeito, governador, os policiais, presidente, etc. Qualquer autoridade é herdeira da função paterna original. Conforme Postman, abram aspas, se aproximarmos o declínio da autoridade do pai ao declínio da infância, funda-se um desequilíbrio de funcionamento na família, na escola e na sociedade. Atenção para essa parte, senhores. Funda-se, por exemplo, um perigoso sintoma para a sobrevivência da sociedade: um brutal aumento de crianças e adolescentes cometendo crimes de adultos. A família está perdendo a sua autoridade devido à interferência do Estado em sua base, na constituição de vossos filhos, de forma a questionar em seus aspectos culturais. Agindo a escola de forma muitas vezes oposta à família, através de novas ideologias fora do aspecto educacional, impostas em contraditório à cultura e os costumes de uma família. Ou seja, verificamos a escola, senhores, em um duelo constante com a família, gerando na criança a dúvida, e dentro da dúvida torna-se possível implantar o que se deseja, ou seja, novos valores sociais. Estou concluindo, senhores. Por fim, para que tal processo seja constituído, é necessário algo mais, além dos aspectos morais, que já encontram-se deteriorados. E esse algo é o quê? A desconstrução das autoridades legalmente constituídas. E a polícia é uma delas. Faz necessário, senhores, o ataque aos representantes da lei, principalmente aqueles que atuam diretamente no foco, ou seja, aqueles que realizam contato direto com a sociedade.
As forças policiais não representam esta ou aquela ideologia política. Dessa forma, não podem ser tomadas, não podem ser moldadas a um plano político, tornando-se difícil desestruturá-las de modo interno. Para isso é necessário tal atributo ocorrer de forma externa. E qual é esse atributo? Incentivando o dualismo com a sociedade, colocando a sociedade contra as polícias. Como dito anteriormente, senhores, os valores foram extirpados da sociedade, porém continuam sendo representados pelas nossas polícias e forças armadas, que são vistas como o último degrau para a implantação desse projeto de reformulação social e implantação de um novo modelo de poder. Desta forma, conforme afirmado por Gramsci, as transformações necessárias para a alteração social não devem partir do Estado, devem partir da sociedade, porém o Estado deve apenas coordená-las e financiá-las. As famílias e as escolas encontram-se privadas de sua total autonomia. O próximo passo é fazer com que a sociedade desacredite em sua polícia. Ressignificando sua figura social, como vem ocorrendo através dos discursos que a caracteriza como inimiga da sociedade. Discursos que muitas das vezes provêm de emissoras que são totalmente aversas ao respeito mútuo, à ordem, emissoras em que seus diversos programas exibem cenas de luxúria, lascívia, sexo quase explícito, além de incitar o preconceito contra as minorias e a briga entre as classes. Discursos que são exteriorizados por pessoas de moral e índole duvidosa, ou seja, indo ao oposto do que representam as forças policiais. A mídia é uma grande aliada desse processo de reformulação social, tendo como objetivo a expansão dos fatores desconstrutivos e ressignificativos dessas ideologias. E as pessoas que mais sofrem a parcela mais simples, mais humilde da sociedade, que atribuem à grande imprensa a sua única, precípua e primacial fonte de informação. Nenhum cidadão, senhores, é culpado por não ter a informação, ou recebê-la de modo incorreto, estando apinhalada, atulhada de interesses específicos. Pois, conforme dito por Louro, a mídia possui sua própria pedagogia. Fazer com que a população desacredite em nossas polícias é fortalecer a criminalidade, o que para algumas pessoas é objetivo. Pois isso é parte de um plano de poder, onde nesse plano, infelizmente, o criminoso é visto como agente da revolução. Podemos citar uma pseudo-pesquisa divulgada afirmando que as reduções dos crimes do Estado de São Paulo se deu ao crime organizado, senhores. Pasmem. Qual a metodologia utilizada? Qual a sua fidedignidade? O que está implícito nessa contestável afirmação? Quais são os objetivos? O que querem com isso? Mais uma vez, meus caros, querem desacreditar as nossas polícias perante a sociedade, passando o entendimento subjetivo de que não é necessária a sua existência. Ora, como será que o crime organizado conseguiu tal feito? Será que deixaram de cobrar as suas milionárias dívidas de drogas com a moeda utilizada por eles, que é a morte? Tornaram-se complacentes com seus devedores? Pessoal, vamos acordar. A redução se deu à realização de um árduo trabalho realizado pelas nossas polícias e guardas municipais. Estou com os dados em mãos, porém, devido ao escasso tempo, não vou poder discorrer. Está disponível a todos na página da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Tá? Detalhe, não estou tomando partido político, apenas mostrando dados, frutos do trabalho de toda a força policial de nosso Estado. Um trabalho árduo de pais e mulheres de família. Finalizando, senhores, dessa forma, há necessidade da união de todos nós, cidadãos de bem, no intuito de evitar esse pretensioso passo, disto que, conforme dito, não passa de um mefítico plano de controle social, camuflado em uma simples mudança dos tempos, para que futuramente, aplicando-se a teoria hegeliana, possa se implantar o governar pela crise, tornando-se o povo totalmente dependendo do Estado, gerando dessa forma um regime ditatorial solidificado pela falta dos valores básicos de convivência social. Meu muito obrigado a todos, força e honra. Mais uma, Aristel. Rafael, parabenizar você pela sua atitude e dizer do meu respeito para você como policial militar, como professor, um homem altruísta, faz trabalhos sociais aqui em Taquaritinga muito importantes para o município. E você disse tudo aí no seu discurso. E a gente tem que começar a entender que a família, ela precede o Estado, e não o Estado precede a família. E hoje esses valores estão sendo invertidos.
E uma pessoa que goza de muito respeito, que é a Madre Teresa de Calcutá, por tudo que ela fez na vida dela, perguntaram para ela o que ela deveria fazer, o que nós deveríamos fazer para consertar o mundo. E ela disse o seguinte: vai para casa e cuida da sua família. Então, essa célula família, ela não pode ser destruída. E quanto ao assunto específico, quando foi dito vexatório uma criança usar uma farda, realmente é uma grande inversão de valores. Então, eu como vereador e como cidadão, declaro meu apoio a tudo que você disse aí, tá? E conta com a gente. Agradeço, Veseu. Rafael, obrigado, presidente. Rafael, parabéns pela sua atitude. E eu me lembro que quantas vezes a gente se encontrava, né? Você de bicicleta, trabalhando, estudando, hoje é um grande policial, ajudando a nação da Qualitinga, a quem precisar. E isso me chamou atenção. Para mim, seria problema nenhum, não sei como funciona a monarquia, não seria problema nenhuma uma criança usar uma farda. E uma outra palavra que você falou, ou uma criança usar um uniforme da Fundação Casa, né, que é muito preocupante. E eu vou dar os parabéns para o Antônio Miranda, né, que ele trabalhou há 10 anos no Paulistão. Ele passava num serviço que eu tinha também, sempre passava em frente. Hoje é um guarda civil de Monte Alto. Que isso sirva de lição para todos os pais, para o governo federal, estadual. Outra coisa também que me chamou a atenção, o nosso filho pertencendo ao Estado. Rafael, parabéns, é muito preocupante que você falou, a gente teria os vereadores, os prefeitos, estadual, federal, o governo, ter mais atenção com nossos filhos, né? E porque está preocupante, as drogas estão dominando tudo. Paião, vamos, porque nós era só isso, várias coisas para votar ainda. O presidente. Eu dou meus parabéns e aos seus companheiros policiais e a toda essa nação que ajuda o nosso país. Muito obrigado. Eu só peço aos vereadores que sejam rápidos, que já passamos das 9, nós temos muita coisa para votar e o nosso horário é até às 10. Beto. Bom, rapidamente, foi um prazer recebê-lo aqui e eu só queria dizer o seguinte: eu tenho 2 filhos, uma menina de 7 anos com síndrome de Down, e a cada vez eu me convenço mais que a nossa sociedade é deficiente e que ela está certa, ela está no caminho certo, porque ela é muito carinhosa, ela me respeita muito, ela segue Roberto, todos os preceitos. Diz que a síndrome de Down tem um gene a mais, que é o gene do amor. Né? Então a gente percebe que, na verdade, nossa sociedade está doente. E também tem um filho de 15 anos. Só vou te dizer uma coisa: se amanhã ele dissesse para mim que gostaria de vestir a farda da nossa polícia militar, seria motivo de muita alegria para mim como pai. Só isso. Arnaldo. Parabéns à sua atitude e os seus companheiros que estão aqui defendendo a honra dos policiais. As palavras do Alisteu sobre família eu faço as minhas. Eu acho que essa pessoa aí foi infeliz de ter feito essa colocação. Eu tenho 2 irmãos, os 2 hoje falecidos, um em acidente de carro, faleceu junto com a minha mãe, e o outro faleceu no dever, no serviço, com 2 tiros. Os 2 foram os policiais. Então essa pessoa foi muito infeliz. Tinha mais outras coisas para falar, mas o nosso tempo é escasso. Parabéns, não desanima, como o Tonhão disse aí, lembra lá, você andando de bicicletinha, tá? Não esquece isso daí, não deixa o pessoal falar, mas Deus está olhando tudo isso, beleza? Parabéns. Miriam Ponte. Boa noite, Rafael. Quero parabenizar pelo que você tem feito e pela sua preocupação. O tema que você levantou é um tema que dá muita discussão, que é a questão da família, das famílias desestruturadas, né?
e que realmente a educação, o Estado tem que repensar. E quando vocês quiserem, a gente pode aprofundar esses debates, que tem muita coisa em relação aos pensadores que você levantou, Foucault, Gramsci. Então, deixa um convite para a gente aprofundar. Eu queria perguntar se você pretende enviar um requerimento para o secretário, que foi o secretário que fez essa fala, né? Isso. Você pretende mandar alguma resposta? Pretendo enviar como cidadão. Haja vista não ter a capacidade para falar como membro como instituição. Eu estou aqui, dando minha opinião como cidadão, apesar de estar trajando a falha da instituição. Mais algum vereador? Boa noite, Rafael. Eu quero ser bem sucinto, dizer como advogado, operador de direito, que as suas palavras eu faço as minhas palavras. Apoio integralmente, e eu até por coincidência vi essa matéria também, e conversando com a minha esposa, quer dizer, abordei exatamente isso, quer dizer, uma inversão de valores absurda, né? Enquanto eu acho que é uma honra, como você colocou, Beto, de você ter uma pessoa que protege a família, que protege, que é um representante do Estado, alguém de uma infelicidade, vamos computar assim, quer dizer que não se pode, é um absurdo. Então, para ser sucinto e rápido, dizer de que a sua fala tem o meu apoio e se eventualmente você for fazer algum movimento como cidadão, não como membro do Estado, eu estou apto e disposto também a apoiá-lo. Agradeço. Tá? Mais alguém? Rafael, soldado Rafael da Polícia Militar do Estado de São Paulo, eu agradeço a sua participação, concordo com você e eu vou mais além, Rafael. Felizes os tempos de hoje em que nós podemos nos ver civis e militares como irmãos na construção de um país. Né? Há não muito tempo atrás, o país passou por um momento de obscurantismo em que uma má parte das Forças Armadas tiraram a liberdade e naquela época não podia usar farda se não fosse militar. Era proibido. Então essa criança que você defende de estar usando farda hoje é uma conquista da democracia. Porque a farda não podia, isso aí seria um crime militar de você colocar uma farda numa pessoa que não era militar. Então hoje uma criança poder usar um símbolo militar, hoje a gente poder usar o símbolo, a bandeira nacional, né, do jeito que a gente pode com orgulho. Uma outra coisa que eu falo, de aplaudir o hino nacional, nós tivemos segunda-feira em São Paulo, na posse do conselheiro Dimas Amaro, e estava o governador do estado, o Geraldo Alckmin, e acabou de cantar o hino, o Geraldo Alckmin aplaudiu o hino, que eram coisas que eram tidas como desrespeito, e eu acho que não, que são formas de mostrar o patriotismo. Se aplaudir o hino, não está desrespeitando o hino, ao contrário, está enaltecendo o hino nacional. Colocar uma farda na sua criança, você não é vexatório, é pelo contrário, você está homenageando a Polícia Militar. Né? Se você põe uma farda no seu filho, que é o filho, eu tenho um filho de 9 anos, uma menina de 15, colocar uma farda, é o teu filho, é o que você tem mais de precioso, vestir ele com a farda, você está enaltecendo a Polícia Militar, você não está desrespeitando. Então são conquistas da democracia, eu fico muito feliz de ver você vir aqui democraticamente, numa casa democrática, e a gente se vê como entes buscando um Brasil de valores, tá certo? Não um Brasil, não é de valores de conservadorismo, de obscurantismo, não. São valores eternos, que são os valores da família, os valores do respeito, os valores da liberdade, acima de tudo. Porque a liberdade de colocar uma farda no meu filho, tá certo? Tem nada de vexatório nisso. Acho, como o Beto disse, se for seguir a carreira militar, parabéns, é uma carreira digna como qualquer outra. Tenho grandes amigos militares. Então hoje, respiramos os ares da democracia, enquanto civis e militares de bem buscam um país melhor, fundado nos valores
sociais, da solidariedade, do cristianismo, do respeito, da tolerância, que você disse do respeito às minorias. Eu estou muito feliz com a tua presença aqui. Parabéns, soldado Rafael. Agradeço, apenas desculpem pela correria devido ao escasso tempo. Obrigado pela atenção. Obrigado. Dando sequência, eu coloco a ata da sessão anterior em votação. Os favoráveis para a nessa comissão, ata aprovada. Senhores vereadores, abre sua inscrição para o tema livre. Lembrando que nós temos até as 10 horas para encerrar essa sessão. Então, no decorrer aqui, teremos, se o bom senso, estão sugerindo tirar o tema livre, mas pelo bom senso eu coloco à disposição de vossas excelências. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos projetos do expediente. Processo 018 de 2016. Interessado Prefeitura Municipal de Taquaritinga. Projeto de lei que autoriza a concessão de subvenções às entidades que especificam no exercício 2016 e de outras providências. Processo 017 2016. Projeto de lei que dispõe sobre a revogação do dispositivo da Lei Municipal 3.500 de 27 de outubro de 2005. Projeto 016-2016. Interessado à mesa da Câmara, projeto de decreto legislativo que concede diploma de honra ao mérito ao senhor Coronel de Polícia Militar José Roberto Malaspina. Solicito ao primeiro secretário a leitura das indicações e requerimentos. Excelentíssimo presidente da Câmara, Luiz José Bassoli. O vereador da Câmara Municipal, afinal assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, providencia a limpeza e manutenção do cemitério e da Praça Francisco Nuevo, devido às inúmeras e constantes reclamações dos munícipes. Vereador Ângelo Bartolomeu. Excelentíssimo presidente da Câmara, Luiz José Bassoli. O vereador da Câmara Municipal, final assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, e providencia o abaixo descrito. Primeiro, iluminação do ginásio de esporte Manuel dos Santos. Segundo, instalação de um braço de luz no início da rua Domingos Caldeirado, no Jardim Palhuso. Terceiro, providencia o descarte ou o recolhimento de resíduos, pedra, areia, proveniente das enxurradas. Os moradores executam a limpeza das vias de frente aos seus imóveis e o serviço de lixo não recolhe devido ao tipo de material. Vereador Aristeu de Campos Silva. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Luiz José Bassoli. O vereador, a Câmara Municipal, final assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de que, por meio do Departamento de Serviços Municipais, realize com urgência a recuperação do trevo da Cachoeirinha. O local está intransitável, em péssimo estado, tomando muito difícil a entrada e a saída dos moradores do tradicional bairro rural de nossa cidade. Vereador Mirão Basso. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, Luiz José Bassoli. A vereadora da Câmara Municipal, ao final assinado, encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, envia a esta Casa Legislativa projeto de lei denominado Cultura Viva, o qual segue anexo, uma vez que esta política contribui para o reconhecimento e valorização dos modos de vida no âmbito antropológico do entendimento da cultura. Segue as diretrizes da Lei Federal 13.018/2014 e a tendência de outros municípios e estados das leis, os quais têm regulamentado leis municipais no mesmo sentido, como São Paulo, Campinas, Guarulhos, Foz do Iguaçu, Rio Grande do Sul, entre outras. Destaca-se também o Estado brasileiro tem sido referência para os demais países da América Latina e até da Europa, por meio da Política Nacional da Cultura Viva, implementada pelo Ministério da Cultura, além de materializar em forma de política pública o artigo 215 da Constituição Federal, que afirma:
o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Vereadora Miriam Ponzio. Requerimentos. Excelentíssimo Presidente da Câmara, Luiz Abassoli, substituído por Fabinho Perez. O vereador da Câmara Municipal, assim infraassinado, vem requerer o envio de um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a fim de que informe o seguinte. Primeiro, qual a previsão para o tapa-buraco no distrito de Jurupema, principalmente no entorno da igreja? Segundo, qual a previsão para a liberação do trânsito da estrada que liga o distrito de Jurupema e Vila Negre? Terceiro, qual a previsão de disponibilização de ambulância para os distritos de Vila Negre e Jurupema? Quarto, a Prefeitura está em débito com algum fornecedor. Em caso positivo, encaminha a relação dos fornecedores e o valor dos respectivos créditos. Quinto, verificar junto ao SAET se houve a devolução da tarifa cobrada indevidamente na conta do usuário e informa esta Casa de Lei com relação descritiva das devoluções. Sexto, quais os valores já repassados à FUNFARB, bem como o saldo remanescente. Sétimo, existe a possibilidade do Executivo enviar ofício à Caixa Econômica Federal no sentido de solicitar a abertura de uma lotérica no distrito de Vila Negre para atender a necessidade dos moradores. Assinado o vereador Aristeu de Campos Silva. Coloco em discussão. Embora não estava ali para que os munícipes acompanhassem na tela, mas eu acredito que todos ouviram aí. São quantos itens aí, Kátia? 7 itens, né? Eles são autoexplicativos. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Requerimento aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara. O vereador da Câmara Municipal de Taquaritinga, infraassinado, vem requerer o envio de ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, informe quais as normas adotadas para a demarcação de proibido estacionar em frente de estabelecimentos, assim como informe se há cobrança de taxa para o proprietário do estabelecimento e que tipo de estabelecimento pode fazer tal solicitação. Vereador Dr. José Maria Modesto. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, considerando que no exercício de 2015 foi enviado um ofício à Delegacia de Defesa da Mulher, que até hoje não foi respondido, o vice-presidente, a primeira secretária e o segundo secretário da mesa diretora, representando o Serviço de Combate à Violência contra a Mulher desta Câmara Municipal, vem respeitosamente requerer envio de novo ofício à excelentíssima senhora delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Taquaritinga, doutora Célia Maria Lara Tanan Souza Reis, reiterando os termos. Números divulgados recentemente pela Secretaria de Estado da Segurança Pública dão conta de que casos de estupros registraram alta de 14% em Taquaritinga, totalizando 24 casos em 2015. Diante disso, requer que envie a esta Igreja Casa de Leis relatório sobre os mencionados crimes com as seguintes informações. Primeiro, data e locais das ocorrências. Segundo, situação dos inquéritos, andamento, resultado das investigações, eventuais denúncias ao Ministério Público. O relatório deve ater-se às normas judiciais, de modo a preservar a privacidade das vítimas e suspeitos e não prejudicar as investigações. Solicita ainda a responsável pelo DDM, se quiser, faça sugestões ao SOS Violência contra a Mulher de como colaborar no apoio às vítimas e familiares, nos termos do projeto de resolução, cuja cópia segue anexo. Requer, por fim, que Vossa Senhoria informe as vítimas e familiares que podem solicitar amparo
social, jurídico e psicológico ao SOS Violência contra a Mulher. O presente requerimento fundamenta-se o artigo 5º do inciso 10, do artigo 5º, inciso 17 do artigo 8º, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal de Taquaritinga. Assinado o presidente da Câmara, vereador Luiz Bassoli. Coloco em discussão. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara. O presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga, abaixo assinado, vem requerer de forma regimental, diante do debate para a criação da região metropolitana de Ribeirão Preto, ofício à digníssima prefeita municipal de Ribeirão Preto, Darcy Vera, solicitando que a Vossa Excelência estude a possibilidade da inclusão da cidade de Taquaritinga na região metropolitana de Ribeirão Preto, uma vez que nossos municípios têm laços históricos de todos os pontos de vista, econômicos, políticos, educacionais, culturais, etc., além das proximidades geográficas. Assinado o vereador Luiz José Bassoli. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Requerimento aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vereador da Câmara Municipal, abaixo assinado, vem requerer de forma regimental e depois de ouvidos os integrantes do plenário desta Casa de Lei, o envio de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito através do órgão competente da municipalidade, informe em relação à fundação contratada para administrar a UPA, o que segue. Primeiro, quanto se pagava a fundação? Segundo, qual a proposta de redução do valor do contrato? Terceiro, qual o custo operacional praticado até a rescisão de contrato? Quarto, quanto custou para os cofres públicos a rescisão de contrato? Vereador Dr. Valmir Carrino Marcelo. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra o propositor. Esse requerimento, outro dia o Ricardo aqui esteve numa audiência pública em relação ao plano de cargos e salários dos servidores públicos, e em dado momento, fazendo um desabafo em relação à situação financeira da prefeitura, ele disse que a prefeitura estava gastando em torno, me parece que de R$400 mil mês com o acordo rescisório que fez com a fundação. Isso me estranhou muito, porque me causou estranheza, porque o discurso lá atrás era de que a rescisão do contrato representaria uma economia para os cofres públicos, né? E aparentemente, informalmente eu fiquei sabendo que o custo mensal continua alto. Lá atrás, quando havia a possibilidade da rescisão, a fundação acenou com a possibilidade da redução desse valor e o executivo acabou não aceitando. Então, eu acho importante a população de Taquaritinga ter conhecimento se de fato houve alguma redução, alguma economia para os cofres públicos, que era, a princípio, o discurso que veio da prefeitura. Era só isso. Se, com a permissão do nobre colega, eu fiz um requerimento um pouco mais genérico, né? Quer subscrever isso aqui? Quer subscrever? Está subscrito e coloca em votação. Os favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vice-presidente e vereador da Câmara Municipal de Taquaritinga, infraassinado, vem requerer o envio de moção de aplauso ao senhor Paulo Roberto Vieira, em razão de sua dedicação às causas sociais, estando sempre disponível e solidário às campanhas e necessidades das entidades filantrópicas e assistenciais de Taquaritinga. Assinado o vereador Oswaldo Peretti Neto. Com a palavra o propositor. Essa moção é autoexplicativa. O Paulo tem ajudado diversas entidades, inclusive a própria PAI. Ele sempre se disponibilizando a vender rifas e diversos eventos que tem aí. Ele colabora com várias instituições aí nessas causas sociais. Então eu acho que é digno do nosso reconhecimento. Subscrito por todos, senhores? Sem dúvida. Subscrito por todos os vereadores. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador da Câmara Municipal
Infraassinado, bem requerer o envio de moção de aplauso ao senhor Donato Irano Filho, funcionário da Irmandade de Santa Casa de Itaquaritinga e Maternidade Dona Zilda Savani, em razão de sua dedicação no desempenho de suas funções de técnico de enfermagem. Vereador Dr. José Maria Modesto. Com a palavra, o propositor. O Irano ele foi o representante homenageado da Santa Casa esse ano aí, na comemoração e ele representou realmente muito bem e é uma pessoa que tem a dignidade de mostrar o que é o serviço de enfermagem. Ele é solicitado, querido, e vai ser o meu representante aqui nessa condição para que expresse o que nós sentimos pela enfermagem, né, pelos técnicos da nossa Santa Casa. Subscrito por todos, senhores? Gostaria de subscrever? Subscrito por todos, senhores? Subscrito por todos, requerimento aprovado. Indicações que não foram lidas por problemas técnicos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara. O vereador da Câmara Municipal final assinado encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, providencia a roçagem e retirada de entulho, colchões, sofá, pneus e outros do canteiro central da Avenida Adamo Lui, Caetano de Caro e Emílio Giroto. Assinado vereador Tonhão da Brocharia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara. Gostaria de subscrever isso aí, porque a gente passa lá realmente. Parabéns. É indicação. É indicação. Tonhão tem que tirar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara. O vereador da Câmara Municipal final assinado encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, providencia a roçagem e iluminação dos seguintes logradouros públicos: Praça da Igreja da Santa Luzia, Praça da Bíblia, Praça Edifício Eide Nunes da Silva, em frente ao Bar do Nardo. Vereador Antônio Vidal da Silva. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vice-presidente e vereador da Câmara Municipal final assinado encaminha indicação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, execute os seguintes serviços dos jogadores públicos abaixo descrito: capinação e limpeza da rotatória da saída para Jurupema, capinação e limpeza da Avenida Savério Salvani, reparos e manutenção da ponte de vicinal entre Jurupema e Vila Negra, pois está gerando transtorno aos munícipes e principalmente aos estudantes. Manutenção e reparo na galeria existente na Avenida Washington Luiz, em frente ao recinto dos Pampa, pois a água proveniente das chuvas estão causando estragos no muro do recinto. Limpeza na Praça da Vila Buscardi, próximo ao Alemão Chaveiro. Vereador Marinho Peretti. Solicito, terminada a matéria do expediente, passaremos à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a chamada regimental. Ângelo Bartolomeu. Presente. Antônio Vidal da Silva. Presente. Aristeu de Campos Silva. Presente. Arnaldo Batista. Presente. José Maria Modesto. José Roberto Giroto. Luiz José Bassoli. Presente. Marcelo Simonete Volpe. Miriam Ponzio. Oswaldo Peretti Neto. Valmir Carino Marciano. Presente. Antes de dar sequência, eu só pediria para a Kátia já providenciar em nome de todos os vereadores, com uma propositura conjunta, uma moção de aplauso ao Dimas Ramalho pela presidência, por ter assumido a presidência do Tribunal de Contas, tá certo? Todos aprovados, a gente já pode fazer na próxima, já não entra nem para votação, pode ser? Bem lembrado. Verificado, está votado, aprovado, subscrito não, né? Proposto por todos. Tá certo? Proposto por todos os vereadores. Verificado o número legal em plenário, solicito ao primeiro secretário a leitura da matéria da ordem do dia. Ofício 059/2016. Excelentíssimo senhor presidente, temos satisfação de encaminhar a deliberação do Legislativo o incluso projeto de lei que altera dispositivo da Lei Municipal 4.295, de 9 de novembro de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, cria os cargos em comissão e as funções gratificadas necessárias, procede a uma nova organização e das outras providências.
A matéria pretende promover a criação dos cargos de subprefeito, funções de essencial importância para os moradores do distrito de Guariroba, Jurupema e Vila Negre, auxiliando o prefeito na execução dos serviços públicos necessários para as referidas localidades, bem como de outros de fundamental importância para o funcionamento da Prefeitura Municipal. Estamos propondo ainda a alteração no artigo 40 da citada norma municipal, que trata da nomeação de cargos comissionados e assegura a quantidade de vagas a serem ocupadas por servidores no quadro permanente da Prefeitura, cuja porcentagem estamos elevando para 35%. Para que não haja aumento nos gastos com a folha de pagamento, promoveremos a extinção de 2 cargos de assessor, um cargo de diretor de saúde e qualidade de vida, um cargo de assistente jurídico, uma função de coordenador de atenção à saúde do servidor, 3 funções de gerente distritais, uma função de coordenador da educação ambiental, uma função de coordenador de licença ambiental e fiscalização, uma função de coordenador de unidades de conservação ambiental, conservação municipal, uma função de coordenador de produção agropecuária, uma função de coordenador de abastecimento, fiscalização e controle, uma função de coordenador de captação e desenvolvimento e uma função de coordenador de alto rendimento. Promoveremos ainda a redução dos valores estabelecidos pelo anexo 3º, que trata dos vencimentos de cargos comissionados e das funções gratificadas, especificamente com a criação do código de AS4, que fixa esse vencimento para os cargos de chefe de Central de Apoio Administrativo, chefe da Central de Solidariedade, chefe da Central de Programa Bolsa Família, cadastro único e chefe central de ordem pública da Defesa Civil, reduzindo a importância de R$2.000 para R$1.500, como forma também de compensar o impacto orçamentário da criação de novos cargos. Seguro que os senhores vereadores saberão compreender a relevância da propositura, solicitamos que sua apreciação em caráter urgente e urgentíssimo, previsto pelo artigo 49 da Lei Orgânica Municipal Taquaritinga, seguido da unânime aprovação para que surta os seus devidos efeitos legais, pelo que antecipadamente agradecemos com renal estima e conselho. Assinado, Prefeito Municipal, Dr. Fulvio Sulpani. O presente projeto dependerá de sua aprovação. Voto favorável por maioria absoluta e o processo de votação será nominal. Coloco o projeto em discussão. Só para informação que não chega da Prefeitura, serão extintos 4 cargos e mais 11 funções gratificadas. Então, o impacto apresentado é para menor, ou seja, haverá uma economia aos cofres públicos. Podemos votar? O que faça a chamada regimental. Ângelo Bartolomeu. Sim. Antônio Vidal da Silva. Sim. Aristeu de Campos Silva. Sim. Arnaldo Batista. Sim. Claudemir Sebastião Bastos, sim. Dr. Zé Maria Modesto. José Roberto Giroto. Marcelo José Simonete Volpe. Sim. Miriam Ponzio. Sim. Claudinho Peretti. Dr. Valmir Carino Marciano. Sim. Aprovado por unanimidade. Projeto aprovado. Processo 05/2016. Interessado, o vereador Valmir Carino Marciano. Projeto de lei complementar que dispõe sobre a inclusão da licença adotante
ao artigo 100 da Lei Municipal 1128, de 15 de setembro de 1970, o regime jurídico dos funcionários públicos municipais de Taquaritinga, que especifica. Artigo 1º. Fiquem incluídos os parágrafos do artigo 100 da Lei Municipal 1128, de 15 de setembro de 1970, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários públicos municipais de Taquaritinga, conforme segue. Artigo 100, inciso 1º. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será concedida licença maternidade. Inciso 2º. No caso de adoção ou guarda judicial da criança até 1 ano de idade, o período de licença será de 180 dias. Inciso 3º. No caso de adoção ou guarda judicial da criança que a partir de 1 ano até 4 anos de idade, o período de licença será de 90 dias. 4º. No caso da adoção ou guarda de crianças a partir de 4 anos de idade, o período de licença será 45 dias. A licença de maternidade será concedida mediante a apresentação do termo judicial de guarda e adotante ou guardiã. Esta lei complementar entra em vigor a partir da sua promulgação. O sistema de votação será por maioria absoluta e o processo de votação será nominal. Coloca em discussão. Valmir? Senhor presidente, os nobres colegas, o que nós fizemos nesse projeto foi incluir uma previsão que não tinha lá no nascedouro. Então, nós adequamos o regime jurídico à legislação praticada no momento. Então, basicamente, foi isso. Foi uma adequação de uma previsão que não havia no regime jurídico dos servidores públicos. Nós, através do outro projeto, eu prorroguei a licença maternidade para 180 dias e agora vem o segundo momento, a complementação desse artigo, estendendo também para a mãe adotante e aquela que obtiver a guarda, também os mesmos direitos. Valmir, parabéns pelo projeto. Vai de acordo com o que o Aristeu disse na fala do soldado Rafael, da valorização da família, porque a família não é, né? Pai é quem cuida, né? Que a gente escuta falar desde de pequeno. Então a família natural e a família adotada é a mesma coisa, né? A mãe biológica tem os mesmos direitos e deveres da mãe que adota. Então é uma adequação aos novos tempos, à modernidade e parabéns, só posso dar os parabéns. Vamos à votação e faça a chamada regimental. Ângelo Bartolomeu. Sim. Antônio Vidal da Silva. Sim. Aristeu de Campos Silva. Sim. Arnaldo Batista. Sim. Claudemir Sim. José Maria Modesto. Zé Roberto Giroto. Marcelo José Simonetti Volpe. Miriam Ponzo. Sim. Vadinho Peretti. Valmir Carrino Marciano. Sim. Aprovado por unanimidade. Projeto aprovado. Projeto de lei interessado, vereador Beto Giroto. Dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando lixo nas vias de logradouros públicos fora dos locais e equipamentos destinados para este fim e das outras providências. Artigo 1º. Será multado de forma da lei todo cidadão que for flagrado jogando lixo nas vias e logradouros públicos, vias e logradouros públicos do município. Parágrafo 1º. O lixo a que o artigo anterior se refere consiste em galhos, entulho, calçadas, carcaças de móveis, eletrodomésticos e veículos e resíduos de construção civil. Artigo 2º. As penalidades previstas nesta lei serão estabelecidas através do auto de infração lavrado contra o infrator, contendo as seguintes informações. Primeiro, local, data e hora da lavratura. Segundo, qualificação do autuado. Terceiro, a descrição do fato constituído da infração. Quarto, o dispositivo legal infringido. Quinto, a identificação do agente autuante, contendo sua assinatura, cargo ou função e o número da matrícula. Parágrafo 1.
filmagem em vídeos, fotos ou qualquer tipo de registro similar poderão servir para a prova da infração. Artigo 3º. O agente responsável pela atuação poderá solicitar, sempre que necessário, auxílio da força policial quando o infrator dificultar o cumprimento do item 2 do artigo 2º desta lei. Parágrafo 1. Entende-se por agente responsável pela atuação qualquer fiscal municipal. Artigo 4º. Os infratores desta lei serão penalizados a cada infração cometida com multa de 5 unidades fiscais do município, o FMS, para descarte de pequenos resíduos em vias de logradouros públicos. Segundo, 10 unidades fiscais do município para descarte de resíduos por pessoa física em terrenos diversos, áreas públicas ou privadas. Terceiro, 200 unidades fiscais do município para descarte de resíduos em grandes volumes por pessoa jurídica, por intermédio de seus funcionários ou representantes em terrenos diversos, áreas públicas ou privadas. Parágrafo único. Os recursos financeiros provenientes da arrecadação com as multas aplicadas serão destinados ao melhor equipamento dos órgãos fiscalizadores do município e campanha de conscientização. Artigo 5º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, cabendo ao Executivo a sua regularização. Assinado, vereador Beto Giroto. O presente projeto dependerá de aprovação, voto favorável por maioria simples, e o processo de votação será simbólico. Coloca o projeto em discussão. Beto. Bom, esse projeto aqui, ele traz uma inovação que é a documentação do fato através de fotografia e filmagem. Então, se você filmar alguma pessoa jogando lixo em tipo o que já foi citado aqui, em canteiros de avenidas, em praças públicas, em terrenos baldios, loteamentos, ou fotografar tal atitude, é passível de multa. Então, eu acho que vem de encontro ao grande problema que nós estamos vivendo com relação a dengue, chikungunya e zika, e principalmente na maneira de se educar a nossa população, que algumas pessoas parece que ainda não entenderam o recado da gravidade do problema que o país inteiro passa. Então, a partir da sanção do prefeito, nós teremos mais uma ferramenta para coibir esse tipo de situação. Beto, eu gostei dessa inovação, porque a crítica que a gente escutaria seria que não tem fiscais suficientes para fazer essa lei sair do papel. Mas você achou uma solução, né, de que a população pode fiscalizar, e é uma aula de cidadania. E espero que tenha frutos e que diminua o lixo nas ruas. Acho que essa é a sua intenção. Os favoráveis permaneçam como estão. Projeto aprovado. Alô. Projeto interessado à Prefeitura Municipal de Taquaritinga. Tenho a satisfação de encaminhar a deliberação do Legislativo o incluso projeto de lei que cria Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego, com fulcro na Lei Federal 9.608/98, nos termos do artigo 26 da Lei Federal, artigo 101 de 2000 e das providências correlatas. O Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego, conhecido como Frentes de Trabalho, visa proporcionar ocupação temporária com geração de renda e qualificação profissional à parte da população desempregada e ou em situação de alta vulnerabilidade social. Bem sabem os nobres edis que, em razão do calor e do intenso período de chuva, nossa região se tornou um lugar ideal para o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti, que transmite, entre outras doenças, a dengue e a zika vírus,
pois o ambiente está propício e proliferação de insetos e outros animais nocivos à saúde pública, havendo os riscos de agravamentos da situação. Por esse motivo, é obrigação deste governo municipal a implantação de programas de bloqueio e ameaça de epidemias do mosquito de Aedes aegypti, pois o programa permanente de combate às epidemias desenvolvido pelo DENCOV não está sendo suficiente para a solução do problema. Entretanto, a emergência e a responsabilidade nós temos em agir nos leva a contratar pessoal operacional, o qual efetuará serviços braçais de tal sorte que, além de não demandar maior nível de escolaridade, atenderá os setores mais atingidos pelo desemprego local. O programa tem como objetivo principal de amenizar a situação e inclusão dos desempregados de longo prazo, proporcionando-lhes ocupação, qualificação e renda por tempo determinado. A participação no programa não representa, em hipótese alguma, vínculo empregatício, já que tem caráter assistencial e de formação profissional. Para a devida apreciação e análise dos vereadores dessa Casa de Lei, segue o impacto financeiro em atenção ao dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Seguro de que Vossas Excelências e dignos pais serão compreender a importância da matéria, antecipadamente agradecemos, renovando a maior expressão de estima e respeito. Assinado o vereador Prefeito Municipal, Dr. Fulvio Zupani. O presente projeto dependerá de sua apreciação com votação favorável por maioria absoluta e o processo de votação será nominal. Como é que o projeto em discussão? Beto. É importantíssimo o projeto no momento que a cidade vive com o problema do desemprego. Eu acho que vai ajudar muitas famílias. Entretanto, eu acho que a prefeitura necessita de se estruturar um pouquinho melhor, porque não adianta você trazer 50, 100 pessoas se você não tem veículos para transportar, se você não tem maquinário para dar para esse pessoal trabalhar, se você não tem equipamentos de proteção. Então, eu não quero que isso se transforme numa simples ação política de somente socar 50 pessoas dentro da prefeitura para receber um salário e dizer que estão lá. Não é disso que a gente precisa efetivamente de mão de obra, de uma frente de trabalho que venha para resolver. E para isso a prefeitura precisa se movimentar rapidamente, porque nós não temos, aliás, máquinas, equipamentos, enfim, ferramentas para estar colocando nas mãos destas pessoas para que elas realizem efetivamente um trabalho em benefício da nossa cidade. Muito bom se funcionar. Vamos fiscalizar e torcer para que dê certo. Tá bom. Arnaldo. Qual é o horário do trabalho aí? Não, aqui não está especificado. Vai ser especificado no horário da prefeitura. Não, vai ser, acho que não é o horário da prefeitura, será o horário dos serviços. O que eu acho que o Beto tem toda a razão, mas eu espero, Beto, que 50 funcionários politicamente não estaria está pensando eleitoralmente, não faz sentido nenhum. Entendeu? Não faz sentido nenhum você ter 50 votos a mais, né? Não é isso. Agora, o projeto é o que você falou. Agora, o que a gente espera é que com a contratação corra atrás e dê condições. Né? O que a gente está cansado já na prefeitura de ver é aquela história: o cidadão faz concurso de serviços gerais e aí se contrata 140, 100 serviços gerais e ninguém vai trabalhar de serviços gerais. O pessoal é realocado, vai para a escola, porque eu não sabia, porque o sol está quente, porque eu sou parente de fulano. E por isso que hoje nós temos funcionários demais, e o Aguinaldo sabe disso, né, Aguinaldo? Mas não temos onde precisa.
E não é falta de ter chamado, não. Eles estão dentro da prefeitura em desvio de função. Então, que esse pessoal que vem, que necessita da oportunidade, que eles sejam realmente utilizados para atividade fim, que é o combate à dengue e a limpeza da nossa cidade. Perfeitamente. Só querendo também chamar a atenção que tem a 20% da contratação para afrodescendentes e 5% para portadores de necessidades especiais. Vamos votar? É nominal, peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada. Ângelo Bartolomeu. Sim. Antônio Barbosa, não faz isso? Antônio Vidal da Silva. Sim. Aristeu de Campos Silva. Sim. Arnaldo Batista. Sim. Claudemir, sim. Dr. Zé Maria Modesto. Zé Roberto Giroto. Marcelo Simonete Volpe. Miriam Ponzo. Sim. Padinho Peretti. Valmir Carrino Marciano. Sim. Aprovado por unanimidade. Projeto aprovado. Temos 10 minutos para o tema livre aí. Se tiver o bom senso, quem quiser, podemos usar. Gerim? Aristeu? Rapidinho. 3 assuntos rápidos. Um é que o Mirão fez um comentário na rede social e eu também fiz sobre a questão dos horários de ônibus. Então vai ser alvo de requerimento nosso na próxima sessão para ver se realmente está sendo cumprido o contrato que a empresa se comprometeu à prestação de serviço aqui no município de Taquaritinga. E a outra questão é sobre a construção, a feitura de calçadas pelos terrenos, tanto particulares quanto públicos, também será alvo de requerimento nosso na próxima sessão, porque em alguns casos foi feita a calçada e outros não. E a grande questão é, os que não fizeram a calçada e que não fizeram a limpeza do mato, o que foi feito? Quais as providências foram tomadas pelo Poder Executivo? É isso. Obrigado, presidente. Ângelo. Boa noite. Eu quero falar sobre um problema que está trazendo muita preocupação aos moradores da cidade, sobre o cemitério. Passa anos, sai anos e é sempre o mesmo problema. Lixo, mato, e as pessoas fazem reclamações e nunca é atendido. Então eu queria saber quem é os responsáveis pela limpeza do cemitério municipal. Ou então que os chame aqui para explicar para a população o porquê vem ocorrendo isso e constantemente, porque o nosso cemitério está sujo. Gerim, foi requerido a presença do responsável pela limpeza pública e acho que quando ele vier aqui você pode fazer esse questionamento diretamente para ele. Porque a reclamação está muito, porque se abrir o microfone de alguma a emissora aí, não vai ter tempo suficiente para tanta reclamação. Era isso. Beto Giroto. Bom, rapidamente eu queria dizer que as estradas municipais e principalmente que levam a Vila Negra, Tagaçaba e outros bairros estão em condições precárias e isso não pode ocorrer numa cidade que predominantemente tem sua economia galgada na agricultura. Então temos lá uma ponte, um trecho que liga Jurupema a Vila Negra, que está interditado. Eu acho que é um serviço que não requer tanto investimento assim e nossos produtores rurais precisam urgentemente que essas estradas sejam liberadas. A gente entende que está chovendo demais, mas, enfim, são trechos que necessitam de reparos. Pois não, Mirão? Além de ter interditado, está com pouca sinalização também. Sem dúvida. Já entraram dois veículos, já entrou no... E para encerrar, toda manhã eu passo pela Avenida Vicente José Parisi, que está sinalizada com alguns tambores. E isso me traz à mente
um acidente que ocorreu na gestão passada, justamente por esse mesmo motivo. 4 jovens de Vista Alegre, numa Paraty, colidiram com um tambor colocado da mesma maneira e um deles perdeu a vida. E eu acho que parece que isso não valeu de nada para a gente estar aprendendo com os erros do passado. Hoje persiste aquela sinalização ali que é perigosa e coloca em risco os motoristas que por ali passam. Só isso. Mirão. Só para, mais uma vez, o trevo da Cachoeirinha é o seguinte, que os munícipes que moram no bairro da Cachoeirinha estão pensando até fazer uma paralisação naquele trânsito lá, porque é impossível trafegar naquela entrada lá. Então é só isso aí. Valmir. Senhor presidente, também nesse toque de caixa, eu aqui estive ontem e solicitei a nossa assessoria, o Fábio, enfim, o pessoal lá do administrativo que tem nos dado uma guarida, um apoio muito bacana, um ofício convidando o ex-secretário de Esporte Cherno para que ele pudesse vir a essa casa e pudesse esclarecer alguns fatos em relação à Praça da Juventude. Então, certamente, nas próximas sessões, ele aqui estará, corroborado até pelo... Você, na última sessão, me mostrou lá um dossiê, me acenou os documentos. Então, eu acho importante que o ex-secretário aqui esteja, para que possa também, a gente possa explorar um pouco mais e deixar bem claro essa situação para a população de Taquaritinga. E junto com o secretário também, o atuante. Podemos, sem problema nenhum. Tonhão. Presidente, sempre chega a minha hora, é pouquinho. Sempre assim, olha, presidente, mas tá bom. Fale à vontade, Tonhão. Vamos ficar aqui até acabar o seu assunto. Presidente, eu fui procurado por umas pessoas deficientes física, que faz fisioterapia. Tem o Marcelo para falar ainda, viu, Tonhão? O Marcelo. Que faz fisioterapia, cerca de acho que 10 a 15 pessoas, onde que estava a van que levava essas pessoas, que faz acho que alguns meses, 2 a 3 meses que ela está parada. Aí eu conversei com a Ana, ela falou assim para mim que estava esperando as peças dela chegaram. Aí eu fui na Idapec, achei a van, o mecânico, ele disse para mim que ele estava com dificuldade de chaves, mas ele conseguiu comprar a chave vai vir amanhã, e amanhã ele dá a resposta de quando vai ficar pronta a van dessas pessoas que eles precisam fazer fisioterapia, presidente. E amanhã eu tenho uma resposta para essas vereador, eu fiz essa indicação estou esperando a resposta agora, fiz a indicação já na sessão passada, já eu fiz essa indicação aí. Ah, é, Gilinho? Bom, mas... Não, reforça. Eles vieram procurar eu. E sobre você, a limpeza também em volta do cemitério, eu tinha conversado com o Vitor e o Vanderlei falou que a cada 15 dias ele ia fazer a limpeza. Eu vou complementar essa pergunta que você fez, né? Há 15 dias, não sei se eles estão fazendo. Hoje eu recebi e não estão fazendo ainda não. Eu queria saber também, presidente, a reestruturação da SAET, ainda estão me perguntando quando vai sair, conversar com o Ricardo para ver se vai sair, que eles estão querendo que saia. E a praça, essas praças que eu indiquei, Santa Luzia, praça em frente ao Nardo, precisa de iluminação. A Praça da Bíblia também precisa, além da roçagem, iluminação. Está um apagão lá. E não é quebrado, deve ser o relé que está com problema, que dessa vez eles não quebraram não, viu, presidente? Uma coisa, outra é outra, né? E eu quero agradecer também um pedido que eu fiz na UBS Santo Antônio, ali na Vila Buscardi. Eu fiz um pedido para o eletricista Jacó, para ele fazer uma análise lá. Estava faltando muitas coisas, cabo pela internet, várias coisas. Hoje ele foi fazer o reparo. Eu quero agradecer o doutor Ricardo e o Jacó, que amanhã eles acabam esses reparos que estavam precisando muito. Eu quero dar os parabéns e também os parabéns para o DCM também, para o Vitor e o Vanderlei, o povo do DCM, que toda vez que eu fui lá, eu fui bem atendido, a simpatia que eles têm lá também, apesar que está sendo difícil as coisas, está tendo tudo, preocupação com eles, mas fui bem atendido com eles, tá? E eu também, presidente, eu só queria falar a última coisa. O Antônio,
Miranda, Guarda Civil, e o Rafael, eu quero dar os parabéns, um exemplo, viu, Rafael? Eu quero dar os parabéns para você e o Antônio, porque eu conheço vocês desde pequeno, vocês são outra vez um exemplo, é um orgulho para mim, viu? E quero dar a boa noite para vocês todos, muito obrigado. Marcelo. Vamos lá, escrito, mas aproveitando. Então, fomos no bom senso hoje. Estamos encerrando em cima da hora. Aproveitando que o Aristeu falou sobre o requerimento da Paraty, eu também queria estar junto, porque eu também fui citado nas redes sociais. Realmente eu gostaria de saber essas informações aí. Sobre esse contrato. Que foi feito, da Paraty foi feito, não, foi da Kombi, né? Desculpa, da Paraty não foi. O requerimento que nós fizemos foi de uma Kombi que estava em desvio aí. Mas vamos fazer por escrito, vamos... Sim, em relação aos ônibus, semana que vem eu, o Marcelo e o Mirão, se os outros vereadores acompanharem, né? Sim, tá certo. Vamos, eu tinha determinado, eu não lembro, me desculpa, a comissão de obras, para ir ver o estacionamento da Paraty, ou onde eles guardam os ônibus, não sei. Não sei se isso saiu a determinação, mas foi feito isso, para a comissão de obras analisar o estacionamento. E um outro questionamento que foi feito da Paraty, aí isso eu conversei com o Nilton Marcelli, foi sobre o contrato. Toda aquela parte da legalidade do contrato, se a Câmara poderia fazer. A análise que nós fizemos, o Nilton fez um levantamento, foi de que foi uma decisão judicial e a nós não nos cabe fazer nada em relação a Paraty, porque foi uma decisão judicial. Então, a Transmarco entrou em juízo, requereu, perdeu, até que veio a decisão judicial mandando contratar a Paraty, que o contrato estava certo. Agora temos que saber se ela está cumprindo o contrato. Então, ela ter ganho o contrato, não temos o que fazer. Agora, exigir que ela cumpra as cláusulas do contrato, obviamente que é perfeitamente possível. Eu quero querendo saber, está aí. Certo? Seu contrato. Então tá bom. Muito obrigado. Não havendo mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, encerramos nosso trabalho e estaremos de volta na segunda-feira.